evento da história, a ponto do apóstolo Paulo dizer que se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé. Então, há uma ponte, há uma transição entre o Natal e a Páscoa que não pode ser desfeita. Em ambos os casos, nós temos exemplos de que um monte de crianças nasciam de maneiras precárias. Explorar o lado precário, socialmente falando, no nascimento de Jesus, para mim, não acrescenta muito. Até hoje, crianças nascem em condições péssimas. É um lado, assim, alegórico do fato. Para mim é muito mais marcante a questão do nascimento virginal, o cumprimento das profecias centenárias cercando os fatos, né, do nascimento de Jesus. Por outro lado, muita gente morreu na cruz também. Se olharmos para a Páscoa, inclusive na mesma hora que Jesus, os famosos ladrões da esquerda e da direita. O que faz a Páscoa um evento inconfundível é que Jesus não ficou morto, mas que ele ressuscitou. Nesse conjunto, eu queria ter um momento para nós celebrarmos a ceia juntos. Eu vou deixar aquela ministração sobre o Espírito Santo para fazer no início do ano. Nós podemos programar uma coisa nossa, um jantar, uma coisa nossa assim, passar uma noite reunimos lá na igreja, e aí as mulheres podem vir e receber a minha ministração. Mas quando penso na ceia, eu olho para algumas palavras que Jesus disse como se fossem a última vontade de um condenado. Havia ainda há nos Estados Unidos, aquela questão de perguntar, um sacerdote vem e pergunta àquele que vai morrer qual é o último desejo dele, se há alguma coisa que ele queria. Então lá que é país de cadeira elétrica, ainda dessas coisas assim, embora tenha reduzido muito, ainda tem, é uma coisa que faz parte do ritual. Ninguém perguntou a Jesus qual era a última vontade dele, mas ele disse. E talvez dos textos da narrativa bíblica, o que mais mexe com o meu coração é quando Jesus diz assim: eu tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes da minha morte. Isso já era um ritual de morte. E ao invés de estar depressivo e abatido porque a hora estava chegando, ele está falando de ansiedade por companhia. Eu queria estar com vocês. Esse é o meu último desejo. Partir do pão e beber do cálice, junto com vocês. Isso me honra muito, me eleva muito. Pensar que o Senhor, numa hora como aquela, em vez de pensar nele mesmo, pensou em nós. E um outro detalhe que me chama a atenção é quando ele diz assim: porque a partir de hoje, nunca mais eu vou comer desse pão e nem beber desse cálice, até que possa fazê-lo novamente com vocês na casa do meu Pai. Por isso que ele disse: eu vou, mas voltarei para vós outros, para que onde eu estou, na casa do meu Pai, vocês possam estar lá também, junto comigo. Não sei o que isso diz para você, para mim diz muito. Saber que Jesus proclamou um jejum messiânico do pão e do vinho. Porque para ele o pão e o vinho sem a nossa companhia não vai nada. Só ganha sentido, só ganha significado se ele está junto conosco. E se nós estamos juntos com ele. Eu não espero não falar nenhuma heresia, mas eu acho, por exemplo, que você podia fazer a ceia com seus filhos na sua casa. Jesus falou: todas as vezes que vocês se reunirem, comam e bebam em memória de mim. Ele não instituiu esse ato sacramental que para nós virou uma herança do catolicismo romano
E eu não tenho nenhuma disponibilidade no catolicismo, o que está errado, o que está certo, está certo. E virou, nós herdamos como evangélicos esse ato muito sacramental, tanto é que nós evangélicos só temos 2 sacramentos, que é o batismo e a ceia. E parece que se não tem um pastor, não tem uma pessoa ordenada para fazer a sagrada oração e abençoar, a coisa não vinga. Não tem nada que ver com isso, não. Eu acho que seria uma experiência extremamente rica para uma família, na noite de Natal ou na própria Páscoa, celebrar a ceia do Senhor juntos, aproveitar para testemunhar o significado disso para a sua vida. Eu não estou falando de banalizar a ceia, eu estou falando de fazer o uso correto dela, o uso terapêutico que ela tem para nos dar. Não é? Você fala da ceia, assim, uma experiência que eu vivi na minha infância que me marcou muito. Os meus avós moravam no interior e eles não podiam mais se locomover para ir para a cidade, né? E eles clamavam todo mês para tomar ceia, porque eles eram crentes assim, daqueles bem antigos, né? Sim. E o pastor da igreja não levou a ceia na casa, porque eles esqueceriam que lá na igreja tomar ceia lá. Eles passaram 3 anos pedindo, implorando para o pastor dar ceia em casa, e o pastor não foi. Aí meu pai teve que falar com o pastor da Assembleia, e o pastor da Assembleia foi lá e deu a ceia para ela, minha avó. Então, assim, Por isso que eu mencionei essa herança, que não é uma herança evangélica, que o católico ainda tem aqueles dogmas todos em relação à celebração deles, e à hóstia, né? E para eles tem um caráter sacramental, não se pode dar, a não ser se o sacerdote está presente. E nós herdamos um pouco disso, que não tem nada a ver conosco, né? A ceia é para ser uma festa, uma refeição de alegria, né? De louvor, de adoração, agradecendo a Deus. Então eu queria animar o seu coração nessa manhã, dizendo que Jesus faz muito tempo que não come do pão nem bebe do cálice. Ele diz que só tem graça a fazer isso para você. Ele está esperando que você volte para casa para fazer isso lá, né? Que essa esperança nos anime, nos encoraja, e que quando a gente fizer uma celebração da ceia, a gente lembre disso. Tem também um guardanapinho para a gente poder ir limpando a borda no dia que estou tomando. Como você vai nos dirigir aqui, depois não está. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, esse cerimonial da ceia, né? É uma frase do pastor Marcelo Miranda, que frequentou nossa igreja um tempo. Ele, normalmente, a última frase do pregador antes de celebrar, se alguém não foi servido. Ele me chamou muita atenção quando ele falou assim: olha, ninguém se manifestou dentro da igreja e falou, mas milhares de pessoas lá na rua estão sem ser servidos a ceia, precisando desse evangelho, há muito lugar na mesa ainda. Chamou muita atenção essa colocação do mundo. Vamos então louvar o Senhor com 2 cânticos, depois, enquanto nós estivermos servindo a ceia, você vai nos edificar também.